Boa noite, amados irmãos. Nessa noite de quarta vida, eu gostaria de ler com vocês 1 João 2,17, que diz assim: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? O mundo tem muitos chamariscos, muitas coisas bonitas, muitas coisas que Deus criou, inclusive, bonitas. Mas aqui, nós vemos no Evangelho que as coisas que são da carne, elas passam. Mas o que faz a vontade do Senhor, a vontade de Deus, permanece para sempre. E é verdade que nesse ano, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor mais uma vez, em todos os anos da nossa vida, e buscarmos no Senhor, nós permaneceremos nele para toda a eternidade. E se nós passarmos a buscar em nós mesmos as nossas próprias respostas, nós passaremos. Mas o Senhor não passa, então que a gente possa entregar a nossa vida ao Senhor, que a gente possa permanecer em Deus, fazer a sua vontade, para que nós possamos em eternidade viver com Ele. Amém? Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos porque a tua palavra não falha. E aqui diz, Senhor, que tu permaneces para sempre. E se nós estivermos debaixo da tua vontade, contigo permaneceremos. Ainda na tua palavra fala que a tua palavra não passa. Podem montes se mover, podem montanhas passar, mas tua palavra não passa, Senhor. Então que nós possamos nessa noite buscar em Ti, com o nosso coração em Ti, Senhor, e olhar para Ti, que é o alvo, Senhor, da nossa fé. E possamos abandonar, Senhor, aquilo que vem do mundo, aquilo que vem das nossas vontades, entregando a nossa vida a Ti, porque não existe nada melhor do que permanecer debaixo da Tua vontade, Senhor. Te agradecemos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar em que sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Oh, não há
Maior que tu, Jesus, tu tens o poder de vida, de cura e transformação. Somente tu. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Sim, Senhor, a Ti nós entregamos. Essa noite, Senhor, nós entregamos a nossa vida e queremos buscar em Ti, na Tua palavra, Senhor, a Tua vontade, a Tua verdade, porque não há nada melhor do que ouvir e obedecer as Tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Estamos aqui reunidos para mais uma quarta-feira à noite, chamamos de culto da vida, e é uma satisfação sempre estarmos juntos, né? Hoje vamos falar ainda sobre o amor, né? Nos últimos dias temos falado nas quartas-feiras sobre o amor, e nesta quarta-feira específica nós iremos falar sobre o amor pela família e como que a ideia de família surge na Bíblia, como que se desenvolve a ideia de família dentro do contexto bíblico, certo? Nesse sentido, nós vamos estar abordando essa temática nessa noite. Então, antes de tudo, convido você a fechar os seus olhos comigo na sua casa, onde você estiver, e vamos fazer uma oração a Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite. Te entregamos as nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Deus, que Tu estejas falando conosco, Senhor, nessa noite, onde nós estivermos, Senhor Deus, se nas nossas casas, no trabalho, no ônibus, enfim, Senhor Deus, onde estivermos, Senhor, fala conosco, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos de Ti, Senhor, então se manifesta no nosso meio, Espírito Santo. Continua falando conosco, Senhor, assim como Tu estavas falando conosco nas últimas quartas-feiras, Senhor. E, Senhor, que todo pensamento seja levado cativo à Tua presença nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Então, família, certo?
família, quando nós analisamos na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos perceber que esse elemento ele está permeando a palavra desde o início. Ele está inserido dentro da palavra desde o início. Quando nós nos remetemos ao primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, lá no início, é o livro que trata do início de todas as coisas, nós vamos ver ali que Deus ele cria a família. Deus ele criou a família. E a primeira representação de uma família humana que a Bíblia nos apresenta está exatamente na narrativa envolvendo Adão e Eva, certo? Adão e Eva, ambos feitos à imagem e semelhança de Deus, cada um em momento oportuno, conforme a vontade de Deus. Mas Deus os cria à sua imagem e semelhança e cria cada um dando a entender que ambos são importantes, não há um mais importante do que o outro, certo? Então, esse é o primeiro momento onde Deus cria uma família. E Deus, ele tem interesse que o homem e a mulher, eles andem juntos, que eles não vivam sozinhos. A palavra de Deus diz que Deus havia criado o homem e viu que o homem estava só. Então Deus decide criar a mulher também. E ambos são criados à imagem e semelhança de Deus e ambos se complementam. Não há maior importância de algum. É isso que nós precisamos entender, certo? E nesse momento que Deus cria homem, cria mulher e que homem e mulher se unem, eles formam uma família. Eles formam uma família. Essa é a primeira família registrada na Bíblia, certo? E Adão e Eva eles vão ter também os seus filhos, posteriormente. Vocês conhecem a história, nós não vamos adentrar dentro disso aqui, porque levaria muito tempo para falarmos disso, mas esse é o primeiro momento onde nós vamos ver na Bíblia a ideia de família sendo trazida ali. Então Deus ele cria a família é um projeto de Deus desde o início dos tempos. Deus ele projetou isso desde o início dos tempos. Projetou a ideia de que nós deveríamos andar juntos, em amor, e é isso que uma família deve fazer, é isso que uma família faz, certo? Outra coisa que a palavra de Deus nos mostra é a representação da família na ideia da relação entre pai e filho, ou entre pais e filhos, certo? A palavra de Deus nos mostra bem isso, certo? A família é projeto de Deus. E na própria forma como Deus se manifesta para a humanidade, da própria forma como Deus se revela para a humanidade, através dos seus propósitos, dos seus desígnios, através de uma forma perceptível, de uma maneira que nós pudéssemos entender um pouco do que Deus é, porque Deus é muito maior do que nós podemos entender, Deus é grande demais, Ele é infinito, mas Deus, Ele se coloca para nós de uma maneira que nós possamos entendê-lo, e Deus ele coloca bem essa relação entre pai e filho através da sua palavra, que é a revelação viva. O próprio Jesus, ao se referir a Deus, certo? Lembrando que Jesus é Deus também na Trindade, existem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus está na figura do Filho, uma pessoa. Mas Jesus se refere ao Pai sempre com um grande grau de importância. Lá em Mateus 6, nos versículos 9 e 10, nós podemos ver que Jesus ele inicia a sua oração dizendo o seguinte, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus ele olha para o Pai e ele diz que nós devemos orar ao Pai. Orar sempre ao Pai, em nome de Jesus, obviamente, mas orando ao Pai, pedindo ao Pai, Então, ele está logo colocando o Pai num lugar de importância, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. E é importante que Jesus coloque isso para que nós possamos entender que o Pai, ele tem uma vontade que é uma vontade soberana, então Jesus diz, venha o teu reino.
é para que nós possamos aprender com isso. Aprender que há um grau aí que é um grau diferente, que é o grau paterno, né? E nós vamos entender por que Jesus diz isso depois aqui, né? Porque ele sempre se remete ao Pai, de certa forma, mas há sempre um respeito. Então Jesus, ele olha para o Pai e diz: Pai nosso que estás no céu. E assim nós devemos orar sempre. E lembrando sempre que Deus é o nosso Pai, certo? Não sei como é o seu pai, se você teve um pai presente, se você conheceu o seu pai, mas a palavra de Deus nos mostra que Deus é um Deus bondoso, ele é um Pai bondoso. Quando Jesus fala da figura do Pai, né, em alguns momentos nos evangelhos, ele sempre traz essa ideia de que o Pai é um Pai que tem um caminho bom, um Pai bondoso. Em Lucas 15, do 11 ao 32, nós não vamos ler, você pode acompanhar depois na sua Bíblia, se você quiser. Nós temos a famosa parábola do filho pródigo, né, onde nós temos basicamente 3 personagens ali, né, tem alguma outra figura que aparece ali também, mas 3 principais, vamos dizer assim. O filho pródigo, que é aquele que pede as suas coisas, né, que de certa forma desrespeita o pai, vai embora, se frustra, volta arrependido. A figura do outro filho, que também mesmo vivendo próximo, mais ou menos, do pai, estava distante, porque não usufruía das coisas do pai como filho, mas apenas como servo. E temos a figura do pai. E nesse instante que nós olhamos para essa parábola, para essa narrativa, nós podemos perceber que, muito embora essa parábola seja muitas vezes chamada de parábola do filho pródigo, ela está muito mais para uma parábola do pai bondoso do que para uma parábola do filho pródigo. Então, por quê? Porque o centro da mensagem ele não está exatamente na atitude do filho, dos filhos, mas na atitude do pai. É o pai que permite que o filho viva a vida dele, é o pai que recebe o filho de volta, perdoa o filho, é o pai que tenta acolher o outro irmão, trazer o outro irmão que mesmo perto estava longe, né? E é o pai que quer que os seus filhos, né, que são irmãos, vivam em comunhão, em unidade. Então, a parábola poderia ser chamada de parábola do pai bondoso. Então, nós vemos aqui que dentro do conceito de família no reino de Deus, o pai ele tem uma importância muito grande, né? E esse pai é um pai bondoso, né? Muitas vezes a ideia de pai é a ideia de um pai mau, né? De um pai que não abraça, de um pai que não dá carinho, mas a figura de Deus, a figura paterna de Deus, é uma figura de um pai bom. Claro que pode corrigir, né? Quem é pai sabe bem que os pais corrigem os filhos, e os filhos também sabem que os pais corrigem os filhos, né? Os bons pais, pelo menos, fazem isso de alguma maneira. Ninguém que está falando em agressão, em violência, nada disso, né? Mas correção, né? De uma maneira correta. Os pais fazem isso quando veem que o filho está indo por um caminho que é um caminho de perdição, um caminho que vai trazer problemas para ele. Os pais fazem aí intervenções, de certa forma, são correções, porque os pais amam seus filhos, pelo menos deveriam amar, né? Os pais que não fazem nada, pouco se importam, são os que pouco amor têm, certo? Então a figura do pai em Deus é a figura de um pai amoroso. Se você tem na sua mente a figura de um pai que não é amoroso, um pai carrasco, esqueça isso, pois isso não tem nada a ver com a figura paterna bíblica de Deus, certo? Quando nós pensamos nessa ideia de família no mundo espiritual, o pai, ele é bondoso, ele é amoroso. Né? Em amor, às vezes, corrige seus filhos, mas ele é amoroso e quer o bem, quer salvar. Certo? Olha que interessante. Também, o texto bíblico nos traz muito a ideia do filho. Né? Nós temos ali, através de Jesus, essa concepção do filho sendo bem explorada na Bíblia, né? Então, o filho ele tem a sua importância também, né? Muito importante, né? Ele é muito importante. E olha o que nos diz lá em João 3, 16 e 17.
É um texto muito conhecido entre os cristãos, né? Pois ele vai tratar da importância do Filho, da importância do que o Pai pensa sobre a humanidade, que envia o seu próprio Filho. Olha só o que o texto nos diz. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, significa o único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, Deus, o Pai, ele envia o seu Filho ao mundo, o seu Filho único, aquilo que ele tinha de melhor, certo? O que ele tinha de melhor para salvar o mundo. A humanidade estava perdida, então Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, não enviou o Filho para condenar o mundo, mas enviou o Filho para salvar todo aquele que aceite, né, esse sacrifício. Então, entenda que o sacrifício já foi realizado por Jesus na cruz do Calvário. Não precisa ser realizado por mim nem por você. Já foi realizado por Jesus. A única coisa que a gente tem que fazer é abrir a portinha da nossa vida e dizer: entra, Jesus, fica comigo, eu quero que tu more dentro de mim. Certo? É isso que a gente deve fazer, inclusive todos os dias, né? Cuidar para que Jesus não seja expulso da nossa vida pelas nossas atitudes e pensamentos. Certo? Então o Filho, ele tem essa importância. Ele faz aquilo que o Pai pediu para que ele fizesse. Olha só o que diz ali em João 5, 19 ao 20. Diz assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Então Jesus estava falando para quem estava ouvindo ele naquele momento, né, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, né? Só pode fazer o que vê o Pai fazer. E aqui a Bíblia nos mostra bem como funciona a relação dessa entre pai e filho, como deve funcionar, né, a relação entre pai e filho. O pai dando o exemplo, o pai instruindo e o filho seguindo os bons exemplos do pai, seguindo aquilo que o pai fala e faz, certo? E isso aqui é algo importante para os pais, certo? Para os pais e para as mães, obviamente, né? Falar apenas da boca para fora pode não significar muita coisa. Às vezes não significa nada, né? Pode trazer até revolta para algumas pessoas, né? Quando o falar e o praticar estão em caminhos opostos. Mas quando falar e praticar andam juntos na mesma direção, isso gera algo transformador. Isso gera algo transformador. Então, o que os pais devem aprender com essa mensagem, de certa forma, os pais aí que tem algo importante, né? Família, que lidera uma família, pais e mães, né? Agora falando de forma geral, eles têm que entender que tudo que eles fazem é um aprendizado para os seus filhos. Então você, pai, você, mãe, quando você estiver falando, quando você estiver agindo, principalmente perto dos seus filhos, faça tudo com muito cuidado, pois tudo aquilo é ensinamento. Quando você sair do culto, não saia falando mal do culto, não saia falando mal dos irmãos, dos pastores, não saia fazendo isso. Pois quando você faz isso, por exemplo, você está semeando algo ruim sobre a vida dos teus filhos que estão ouvindo isso, no carro, no ônibus, a pé, enfim. Certo? Mas saia assim falando das bênçãos que Deus tem feito, saia falando da palavra, de coisas boas, bem dos irmãos. Isso tudo faz diferença, pois nesse momento você está semeando algo bom, você está ensinando o seu filho algo bom, certo? Porque o que o pai faz, o filho também faz. Então, assim como o pai e o filho na figura de Deus, certo? Tenha essa atitude, tenha você também com seu filho, certo? Ensine coisas boas. E Jesus, ao mesmo tempo, né, demonstrando como deve ser o proceder dos filhos, né? E você, filho,
honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. É um mandamento com promessa. Honra para que você possa ter vida longa sobre a terra. Então honre, não é questão de honrar teu pai e a tua mãe que sejam cristãos, não, honra o teu pai e a tua mãe. Obviamente que se o teu pai e a tua mãe forem cristãos, eles vão ter ainda mais coisas interessantes para poderem te ensinar, porque vão estar embasados na palavra, certo? Então, vamos supor que os teus pais não sejam cristãos, tá? Honra o teu pai e a tua mãe de toda forma. Tá? Se o teu pai e a tua mãe te disserem coisas que vão contra a palavra, aí você tem o direito de, né, respeitar o seu pai e a sua mãe, mas você tem o direito de não proceder daquela forma e de não concordar, certo? De maneira respeitosa, obviamente. Se os teus pais são cristãos e eles estão te instruindo na palavra de Deus, aproveita o máximo disso também. Aproveita. Não significa que o teu pai e a tua mãe não cristãos não têm nada para te ensinar. Não, eles têm coisas para te ensinar. Mas quando eles estão embasados sobre a palavra de Deus, certo? É como se eles tivessem uma sabedoria vinda do alto sobre a vida deles. E vocês vão poder aprender muito, ainda mais, porque é algo especial vindo da parte de Deus para essas pessoas. Então, escute o seu pai, certo? Filhos, obedeçam os seus pais. Obedeçam os seus pais. O pai cristão, o não cristão, respeite eles, certo? Obedeça os teus pais, faça a tua parte, não falte com respeito. É muito importante que vocês tenham isso em mente. Jesus deixou isso claro aqui, que o filho agia conforme aquilo que o pai lhe mostrava, certo? O filho aprendia com o pai, então aprenda com seus pais. Aprenda, é muito importante. E pais, ensinem coisas boas para os seus filhos. Não sabe de onde tirar? Vai para a palavra de Deus, vai para a Bíblia, vai pedir aconselhamento pastoral, certo? Vai ler um bom livro cristão, pede indicação para alguém. Tem muita coisa boa. Então, escute, peça conselhos. Pais, peçam conselhos para os seus líderes. Filhos, ouçam os seus pais, certo? Jovens, crianças, escutem os seus líderes na escolinha, na reunião de jovens. Escutem também. Peçam conselhos para vocês melhor poderem lidar com seus pais e da maneira correta, certo? Então, que essa relação não seja quebrada, mas seja harmônica. E que nós possamos pedir que o Espírito Santo traga harmonia na relação entre pais e filhos. Por quê? Porque Deus ama a família. A família é um propósito de Deus. Deus criou a família, como nós vimos aqui. Então nós temos que agir em amor para que haja harmonia familiar. Amém? Outra coisa interessante que a Bíblia nos mostra, certo? É que Deus, ainda que na figura paterna, ele também tem um coração materno. Coração materno, sim, coração de mãe. Aquele coração que sempre cabe mais um. E Deus quer cada vez mais aumentar a sua família, quer proteger os seus filhos. Lá em Mateus 23:37, se referindo aos judeus que não estavam, que muitas vezes estavam virando as costas para Deus, olha o que Jesus diz. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Está lá em Mateus 23:37. Então, é a figura da galinha, certo? Que tenta reunir os seus pintinhos debaixo das suas asas. É uma figura bem materna essa, né? A galinha está ali tentando proteger os seus pintinhos, proteger os seus filhos. E muitas vezes os filhos são rebeldes e não querem isso. Querem se desgarrar daquilo. Mas nós precisamos entender que há um Deus poderoso que quer, como uma galinha, né? Como uma figura materna, proteger os seus filhos, proteger os seus pintinhos. Nós podemos sim nos colocar debaixo das asas de Deus, sob a sombra das asas de Deus, como disse o salmista em certo momento. Então há sim coração materno de Deus. Mães, sejam assim com seus filhos, sejam amorosas, sejam cuidadoras,
pais também, sejam cuidadosos e amorosos, certo? Vamos pegar junto nisso, né? Vamos fazer da melhor maneira possível. Que Deus possa dar graça a cada um, para que vocês possam agir assim, né? Para que nós possamos agir assim de forma geral. Filhos, entendam e respeitem pai e mãe, é importante. Pais e mães ajam de acordo com a sabedoria vindo do alto. Amém? Porque Deus é uma família. É importante que nós trabalhemos pela harmonia da família, porque nós também devemos amar a família. Outra coisa que a Bíblia nos traz é a importância da família na primeira vinda de Jesus. Tá? Então, quando Jesus vem à Terra, nós temos aí um contexto familiar. O pai, ele poderia ter escolhido enviar Jesus da maneira que ele quisesse, poderia mandar Jesus adulto ali, mas não, ele escolheu que Jesus nascesse, crescesse numa família. E ali temos Maria como a figura da mãe de Jesus, temos José, que assumiu as responsabilidades de uma figura paterna para Jesus, temos os irmãos de Jesus. Então Jesus, ele cresce num contexto familiar, certo? Jesus cresce numa família. Deus ama a família, e até nisso ele fez questão de ter uma família aqui na Terra. Fez questão de ter uma família onde Jesus crescesse, onde se desenvolvesse ali, certo? Então, a importância da família. Deus ama a família em todos os momentos na sua palavra. Mais um ponto. Fomos feitos filhos de Deus, certo? Então, antes, gente, só para a gente imaginar, era como se o pecado, certo? O pecado que está sobre a humanidade, ele estivesse nos afastando de Deus. E através da figura de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus. Não pelo nosso trabalho, mas por Ele. Nós apenas convidamos Jesus para entrar na nossa vida. Então, nós somos feitos filhos de Deus. Deus trouxe sobre nós um espírito de adoção. Antes nós éramos como órfãos e Deus trouxe sobre nós um espírito de adoção. E hoje nós temos um Pai. Nós pertencemos a uma família. Olha só o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então vejam como é grande o amor que o Pai nos deu. O Pai nos amou, Ele mandou o seu único Filho, Jesus, para que nós fôssemos resgatados e viesse sobre nós um espírito de adoção. E a partir disso nós pudéssemos ser chamados também filhos de Deus. Então, você e eu, nós somos, a partir do sacrifício de Jesus que aceitamos, chamados também filhos de Deus. O que de fato somos, né? Então, nós pertencemos a uma família, nós somos filhos. Você não está por aí, você não é um bastardo, você tem um pai, você tem uma família espiritual. Você não está solto no mundo espiritual. Se você aceitou Jesus na sua vida, se você convidou Jesus para entrar na sua vida, você faz parte da família de Deus, você é filho de Deus, você tem uma identidade de filho. Creia nisso, e o Pai é bom. Deus é um Pai bom. Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu e você, nós não somos mais estrangeiros, certo? Nem forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Através de Jesus na nossa vida, nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus, temos Jesus como nosso irmão mais velho, que nos uniu novamente com o Pai. Nós estávamos afastados em pecado, e Jesus nos traz para perto. E quando Ele nos traz para perto, Ele nos dá uma família, onde nós temos muitos irmãos espalhados por todo o mundo. Veja que coisa linda, né? Muitas pessoas antes de Jesus andavam sozinhas, mesmo em meio a multidões, e quando entregam as suas vidas para Jesus, elas têm uma nova família, elas têm uma nova vida, certo? Olha o que diz ali em Romanos 8, do 14 ao 17, gente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, através do sacrifício de Jesus na cruz, você e eu nos tornamos filhos de Deus. E sendo guiados pelo Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, certo? Nós somos movidos por esse Espírito, somos adotados por Deus através desse Espírito, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e nós clamamos Abba, Pai, que quer dizer Abba, Paizinho, Paizinho, meu Pai, Paizinho. Nós nos referimos a Deus assim de forma amorosa. Então se refira a Deus nas suas orações de forma amorosa, Paizinho, Abba, né? Abba, Pai, Abba, Pai, um bom Pai. Deus não é um mau pai, mas ele é um bom pai, certo? Nós até cantamos uma canção que fala sobre isso. Então, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando nós estamos em Jesus, nós temos certeza, porque o Espírito Santo testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, certo? Nós temos um lugar de identidade na família de Deus, certo? Nós fazemos parte dessa família, certo? Em nome de Jesus, somos herdeiros, participamos das coisas boas também. Participamos dos sofrimentos de Cristo, de certa forma, sim. Muitas perseguições acabam vindo sobre os cristãos que, de fato, decidem viver piedosamente, vamos dizer assim. Mas também, né, somos herdeiros não só das perseguições, mas também das coisas boas, né? Tanto que são muito maiores, na verdade, né? A salvação que Deus nos dá é muito maior do que qualquer perseguição, meu irmão. Não abra mão da salvação. Não abra mão daquilo que Deus tem para ti. Não abra mão. Não abra mão por coisas passageiras, por prazeres passageiros nessa terra. Certo? Continuando. Devemos dar a vida pela nossa família espiritual. E aqui a gente já vai caminhando para a parte final, né? Estamos falando sobre amor à família. Devemos dar a vida pela nossa família espiritual. E nesse sentido nós devemos amar os nossos irmãos. Olha o que diz em 1 João 3,16. Abre comigo a tua Bíblia, por gentileza, ali. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Uau! Que interessante isso. Nisso, nós conhecemos o que é o amor. E Jesus Cristo deu a vida por nós. Isso é o amor, gente. Jesus deu a sua vida. O Pai enviou aquilo que ele tinha de melhor, seu Filho único, Jesus. Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue por ti e por mim, para que nós tivéssemos vida e para que nós pudéssemos fazer parte dessa grande família de Deus. Certo? E olha o que diz também: devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É nosso dever darmos a nossa vida pelos nossos irmãos. A gente não pode escolher irmão que é mais parecido com a gente, não. A gente tem que dar a vida. Jesus deu a vida por nós, pecadores. Nós devemos dar a vida uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, no sentido de darmos suporte uns aos outros, certo? Devemos andar juntos, nos auxiliar, certo? Então, isso é amor. Amor. Isso é amor. Que as pessoas possam conhecer o amor quando olharem para a gente e perceberem que nós nos amamos, certo? Que nós temos amado as pessoas. Que nós possamos ser, nesta terra, sinais da primeira vinda de Jesus, onde Jesus nos ensinou todas essas coisas. Amém? Olha o que diz também, né? Amar a Deus, certo? Por que amar a Deus, né? Porque amar a Deus nos faz cumprir aquilo que Deus nos diz que devemos fazer. Olha só. Naquele dia, João 14, 20 e 21. Olhem aí comigo. João 14, 20 e 21.
Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que interessante, né? Então, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então, essa é a família. A família tem identidade, né? Olham para o filho, enxergam que ele é filho daquele pai, porque tem coisas parecidas. Olham para os irmãos, enxergam que os irmãos têm coisas em comum, porque são filhos de um mesmo pai. Eles têm uma identidade. Eles podem ter características diferentes, tantas, mas algumas que mostram que eles vieram de um mesmo pai, certo? Então, que Jesus nos diz é: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, se eu amo a Jesus, meu irmão mais velho, eu obedeço os seus mandamentos. Eu guardo os mandamentos dentro de mim, na minha mente, certo? E se eu amo a Jesus, se eu faço isso, eu amo a Jesus, também serei amado pelo Pai. Olha que interessante, através de Jesus que nós nos aproximamos do Pai, certo? E Jesus, ele nos ama e se revela a nós. Basta que nós nos entreguemos a ele em amor. Em amor. Então, nós vemos aí que desde o início na palavra de Deus há um amor pela família. A família aparece em diversos momentos na palavra de Deus. Deus usa a família como uma imagem para que nós possamos nos aproximar dele. E hoje você e eu somos família de Deus. Somos família de Deus e tantos irmãos que temos, né? Cantamos, inclusive, né? Eu sou grato por tudo que tenho, né? O tesouro maior desse mundo. Em um determinado momento a gente canta, né? Família, amigos e muitos irmãos. É isso que nós temos quando nós fazemos parte da família de Deus. Talvez você que está nos assistindo nessa noite, nesse momento, talvez você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus. Você se sinta sozinho. Mas eu te digo que você pode, nesta noite, no momento oportuno, fazer uma oração, entregar a tua vida para Jesus. E eu convido você a, nesse momento, orar conosco aqui. Repita essa oração comigo. Jesus, eu te convido a entrar na minha vida e fazer morada em mim. Eu te reconheço como o único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, se você fez essa oração agora, saiba que você convidou Jesus para morar com você. Se você não é cristão ainda, envie uma mensagem para a gente nas redes sociais da igreja. Peça um auxílio, peça uma oração, né? Marque uma conversa com os pastores. É muito importante isso. Vamos orar também. Eu gostaria de orar com os demais irmãos. Senhor, nós queremos orar nesse momento, Senhor Deus, te pedindo, Senhor, que toda concepção errada de família seja, Senhor Deus, afastada da nossa mente, do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, e seja substituída pela ideia de família perfeita que Tu tens, Senhor Deus, para nós. Senhor, não a ideia de um pai mau, de uma mãe má, de pais ausentes, de filhos rebeldes. Senhor, que tudo isso seja afastado, Senhor, em nome de Jesus, e seja substituído, Senhor Deus, pela ideia bíblica de família que Tu tens para nós, Senhor Deus. Abençoa papais, mamães, filhos, avós, Senhor, irmãos. Senhor, também famílias que às vezes não tem mais um pai, onde a mãe tem que cumprir a função dupla, ou o pai tem que cumprir a função dupla, pois não tem mais uma mãe, ou os tios tiveram que assumir, ou os avós, essa função. Dá graça, Senhor. Capacita em nome de Jesus. Senhor, também nos ensina a sermos melhores filhos, Senhor. Em nome de Jesus, não filhos rebeldes. E não apenas na nossa família, mas contigo também, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ser filhos, Senhor Deus, fiéis,
com o coração quebrantado, humilde, dispostos sempre a aprendermos, Senhor Deus, contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, capacita os pais a serem, Senhor Deus, pais que deem exemplos, Senhor, positivos, Senhor, em nome de Jesus, e que os filhos possam aprender coisas muito boas e que cresçam e não se desviem dos teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus, capacita e dá graça aos pais. E, Senhor, que os filhos entendam que o melhor lugar para estarem, Senhor Deus, é na tua casa, Senhor, e que respeitem sempre os seus pais, honrem pai e mãe, Senhor, em nome de Jesus. E que nós venhamos também aprender, Senhor Deus, a sermos bons irmãos nas nossas famílias, Senhor Deus, terrenas, mas também nas nossas famílias espirituais, Senhor, na nossa família espiritual. Que possamos ser, Senhor Deus, bons irmãos, os nossos irmãos da fé, dando a vida uns pelos outros, Senhor, em nome de Jesus, em amor. E que isso venha a ser um sinal em nós, enquanto igreja, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Traz, Senhor Deus, esse entendimento de família. Nós sabemos que Tu ama a família, Senhor. Que Tu ama a família. E traz, Senhor Deus, também coloque em nós esse amor pela família. Que nós também venhamos a zelar pela integridade e pela harmonia familiar nas nossas casas e nas nossas igrejas, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor pela família floresça e cresça nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que as nossas famílias venham a ser, Senhor Deus, exemplos de lugares, Senhor Deus, de espaços e de comunidades, Senhor Deus, para as quais as pessoas olhem, Senhor Deus, e vejam, Senhor Deus, um lugar onde elas gostariam de estar também, Senhor Deus, que seja um exemplo positivo, Senhor Deus, e que as pessoas te percebam ali, em nome de Jesus. Que através das nossas famílias muitas pessoas se acheguem a Ti. Senhor, abençoa, Senhor Deus, e abençoa cada família nessa noite, Senhor Deus. Cada irmão que tem colocado a sua família, abençoa, traz as pessoas para perto de Ti, dá estratégia, Senhor Deus, de evangelismo e de amor, dá amor, Senhor Deus, muito amor, Senhor Deus, muito amor em nome de Jesus, amor pelas famílias, e que nós possamos aprender com aquilo que a palavra nos ensina sobre família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Dando alguns avisos aí, lembrando que na sexta-feira nós teremos a nossa reunião de oração, será uma reunião online também, então fique ligado nos grupos da igreja, principalmente no grupo de WhatsApp. Você receberá também um link para participar da reunião através do aplicativo Jitsi Meets, né? Jitsi Meets, que nós temos usado nas últimas reuniões. Você está convidado a participar conosco. Leve seus pedidos de oração, envie no grupo da igreja, envie nos chats das redes sociais da igreja também. No domingo, o culto às 18h30, no próximo domingo. Participe conosco, o culto será presencial, também será transmitido, certo? Quem for presencialmente, nós continuamos seguindo os protocolos, máscara, álcool gel, todo cuidado. Se você tem algum sintoma, não vá ao templo nesse dia, se resguarde, vigie, cuide dos irmãos também, mantenha sua máscara no culto, é muito importante, certo? Porque assim você está protegendo a vida dos outros, até é uma coisa que nós devemos pensar, né? Amar o próximo, é muito mais o nosso cuidado com o outro, certo? Então, vamos levar isso a sério também. E é isso, caso você queira ofertar, caso você queira dizimar, também a palavra de Deus nos diz que Deus, ele não é um Deus de barganha, isso está claro na Bíblia, né, de certa forma, está claro ali, e que Deus se agrada, se alegra aquele que dá e dá com alegria. Então, se você propôs no seu coração contribuir com essa obra, você tem aí, aqui embaixo do vídeo, você tem a conta da igreja, enfim, a agência, né? Você pode estar fazendo, dizimando e ofertando, contribuindo para o reino de Deus, contribuindo para essa obra. Sabe que é muito importante isso, e que o Senhor possa estar te abençoando. O Senhor abençoa dizimistas e ofertantes, se abre portas de emprego, Senhor, para aqueles irmãos que estão desempregados, Senhor, em nome de Jesus. Traz saúde, traz bênção, Senhor Deus, que não falte alimento na sua casa, na sua mesa, em nome de Jesus. É isso, meus irmãos.
Com isso, eu me despeço de vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.